Já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar pra agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Pai do Senhor, Vera Lúcia. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória ao Senhor. Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do teu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Aleluias. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro
você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte Que o mar. Nós vamos tomar A vacina do sangue da cruz, foi receitada por Cristo pois Jesus, somente Ele para nos salvar. De casa eu oro Por você ora por O mim. barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte Forte que o mar. Nós vamos tomar A vacina do sangue da cruz, foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele Ele para nos salvar. Amigo, conte Conte comigo, nós vamos vencer o perigo. Você vai ver um novo amanhã chegará. Nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro Por você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte Forte que o mar. Nós vamos tomar A vacina do sangue da cruz, que foi receitada dada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por Você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte Forte que o mar. Nós vamos tomar A vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Zacarias eu 13. não posso te visitar, porque Eu não posso te abraçar. eu oro Por você. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Amigo, Conte conte comigo, nós vamos vencer o inimigo. Você vai ver Glória a Deus. um novo amanhã chegará. Nós vamos poder se encontrar para agradecer. Boa noite, Beta Barbosa. Você, Você ora por mim. o barco tá indo, Indo tá ruim, mas quem tá no barco barco é mais maior que o mar. Nós vamos Tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada dada por Cristo Jesus, pois somente de Ele para nos salvar. de casa eu oro Por você ora por mim. o barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no Barco barco é mais mais forte forte que o mar. Glória a Deus. Nós vamos tomar Tomar a vacina
vacina do sangue da cruz. Boa noite, Givaldete. Tu Jesus, Foi somente Ele para nos salvar. Não há cidade como Jerusalém. amigo, Conte comigo. nós Vamos vencer o inimigo. Você vai ver um novo amanhã chegará. Boa noite, Pai Nós Rosana. vamos poder Se encontrar, para descer. Aleluia. de casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no O barco é maior do que o mar. nós Vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada dada por Cristo Jesus. foi somente Ele para nos salvar. de casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá indo Não há o vento cidade tá como ruim, Jerusalém. mas quem tá no Jerusalém. barco é mais forte que o mar. Não há outra cidade na face da terra Nós como vamos Jerusalém. tomar a vacina do sangue da Aleluia. cruz. Zacarias 13 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Jerusalém, não há outra cidade na face da terra como Jerusalém. Há cidades conhecidas por seu tamanho gigantesco, seu clima e beleza, ou ainda por sua força industrial. Mas nenhuma se compara em majestade a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade de Deus. É a capital da nação que Deus criou por sua palavra. Gênesis, aleluia, 12, 1, 2, 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ele faz promessa. Por isso que o texto diz que porque Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém, boa noite. Boa noite, Carlos Loreno. Jesus te abençoe, meu jovem. Um beijo na sua mãe, na sua Eli, tá bom? Então, por quê? Porque Jerusalém é a cidade de Deus, é a capital da nação que Deus criou por sua palavra. Aonde eu acabei de ler o texto de Gênesis 12, e com a qual
ele mais tarde estabeleceu um laço eterno e um pacto de sangue incondicional. Aí nós encontramos essa passagem lá em Gênesis. Gênesis 15. Aleluia. Gênesis 15. Glória a Deus. Esta é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação. Posso te abraçar por você, já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração. Eu oro por você. Amigo, conte comigo. Nós vamos vencer o inimigo. Você vai ver. Porém, escolheu Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Boa noite, Eni. Para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo, o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos vencer a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. Então, esta é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação, a cidade de Jerusalém. Mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. Foi somente Ele para nos salvar. Esta é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação. Nós vamos vencer o inimigo. Você vai ver. Aleluia. Um novo amanhã chegará. Nós vamos poder se encontrar. Agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, pois foi receitada por Cristo Jesus. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nesta casa, aleluia, em Jerusalém que escolhi, porei o meu nome para sempre. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que expulsou os jebuseus de Jerusalém e escreveu sobre a cidade de Deus com uma mão santa dizendo: conte comigo, amigo. Conte comigo, amigo. Conte com as minhas orações. Eu oro por você, você ora por mim. Não podemos se abraçar, não podemos apertar a mão do outro, não podemos sentir o coração do outro. Aleluia. Eu não posso te visitar, eu não
não posso te abraçar. Eu oro Por você. Glória a Deus. já que Eu não posso apertar sua mão. sentir as Batida batidas do seu coração, eu oro por você. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei, Jerusalém, descer. de casa eu oro Por você, você ora por mim. Como ouvimos, aleluia, assim, ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, foi somente ele. Ele para nos salvar. Glória a Deus. De casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá e o vento Tu tá não tem ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. O nome desse hino, irmã Gilvadete, é Eu oro por você e você ora por mim. Que foi Dado receitado por Cristo Jesus, foi somente de Ele para nos salvar. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Amigo, conte comigo. vamos vencer. Ser o perigo, Você vai ver aleluia. um novo amanhã Se será. nós vamos poder se encontrar. Glória a Deus. Descer. De casa eu oro Por você, você ora por mim. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, mas quem na cidade do nosso Deus. Deus confirmará para sempre o mais apaixonado na do sangue da cruz. Pai do Senhor, diaconisa Vanessa, do Jesus, foi somente ele. Ele para nos salvar. Jerusalém foi escrita por Deus. Eu oro por você. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, O barco esquece-se a minha destra da sua destreza. Ai-se-me a língua, o paladar. E, aleluia, e me não lembra de ti, se não proferir Jerusalém. que foi receitada Dada por Cristo Jesus, foi somente Ele para nos salvar. Oh, glória a Deus. Conte comigo, amigo. Conte comigo, amigo. Conte comigo, hein? Conte com as nossas orações. Aleluia. Glória a Jesus. Jerusalém. Davi era músico e cantor. Com estas palavras estava declarando que mesmo sendo a música sua maior alegria, preferia que sua mão direita não estivesse mais condições de tocar a harpa e que não pudesse mais cantar e esquecesse de Jerusalém, dos propósitos de Deus para aquela cidade. Um músico que não pode tocar, um cantor incapaz de cantar, são pessoas que perderam o propósito da vida. Do mesmo modo, o homem que se esquece de Jerusalém, coração, alma de Israel, não tem razão para viver. Jerusalém
é um monumento à fidelidade de Deus. O salmista escreveu: os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes, as rodas de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém é testemunho vivo. Boa noite, Pai do Senhor, Cátia Pedro. Viva todos os crentes de que não pode ser abalado, né? Pela tempestade da vida, pois está abrigada nos braços de Deus, assim como Israel está protegido pelos montes. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Realmente Ele para nos salvar. O Salmo 37. Vamos vencer o inimigo. Salmo 37. A prosperidade dos pecadores acaba. Somente os justos serão felizes. O Salmo 37. Né? Mas o texto diz assim: relaxe. Deus está no comando. Porque Deus está no comando de tudo, tá, Gilvandete? Deus está no comando da sua vida, do seu filho, Gilvandete. Tá bom? Fica firme com Jesus. Busca Deus em oração, que Deus está no comando. A ansiedade e aspirina fazem parte de nossa vida estressada. O Salmo 37 diz: relaxe, Deus está no comando. Deus está no comando. Mas como que você vai relaxar com tantos problemas, com tantas coisas na sua vida? Você tem que estar muito enraizada com as coisas de Deus para confiar e para relaxar e dizer: Deus está no comando de tudo. Quando você abrir a boca para dizer Deus está no comando de tudo, é você relaxar. Então, recebemos a ordem de não nos indignar, mas de confiar no Senhor, alegrar-nos nele e entregar a nossa vida a Ele. É isso que esperamos de Deus. Aleluia. Tudo muito simples. Aleluia. Tudo muito simples. Nossa preocupação e nossa ansiedade deve desaparecer. Mas como que vai desaparecer? Se nós temos um problema, ficamos preocupados com o problema, queremos que Deus resolva o problema. Como que nós vamos... a nossa preocupação, a nossa ansiedade deve desaparecer. É triste constatar isso. Aleluia. É triste constatar isso. Mas a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho duro. A preocupação. Por que mata? Dá infarto, derrame, né? Então, a preocupação, ela traz a ansiedade, aí a pressão sobe, aí os batimentos cardíacos acelera, aí você entra em desespero. Mas aqui, o texto desse Salmo 37 está dizendo: relaxa, Deus está no comando. Mas para você relaxar, você tem que confiar. Boa noite, Marilda Lobato. Seja bem-vinda. Você tem que relaxar. Então, ele diz que
As preocupação, ela mata mais pessoas do que trabalho duro, porque trabalho duro quase não mata ninguém. Preocupação é se ocupar de um problema que ainda sequer aconteceu. Algumas vezes nos preocupamos com uma injustiça sobre a qual não temos controle, né? Davi nos diz, o salmista Davi, ele nos diz, para não nos indignarmos por causa dos malfeitores, e nem termos invejas dos que praticam a iniquidade. O salmista Davi, ele diz isso no Salmo 37, quando ele diz, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confiar no Senhor e fazer o bem, é o Salmo 37, é fazer o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É uma entrega. Você tem que entregar e continuar orando e confiar e se despreocupar. Então ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Aí ele diz, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Aí ele fala, descansa no Senhor, o verso 7 do Salmo 37. Ele diz, descansa no Senhor e espera nele, não te indigne por causa daqueles que prosperam em seu caminho e por causa do homem que executa astutos intentos. Aí ele diz, olha, deixa a ira, abandona o furor e não te indigne para fazer o mal. Salmo 37. Então o salmista Davi, ele diz, ficamos irritados ao vermos pessoas pessoas más, né? Que parece prosperar. Podemos ficar irados ao ver traficantes de drogas, políticos, corruptos, poderosos, zombando da lei. Enquanto isso, nós recebemos multa por estacionar em local proibido, né? Deus diz que quando virmos o ímpio prosperar, devemos sentir pena dele. Ele é como a erva, em que pouco tempo será ceifado. Porque nós preocupamos com o ímpio, que não tem futuro. Devemos nos lembrar de que os mansos herdarão a terra. Aí você vai lá para Mateus 5,5, quando fala da bem-aventurança. A bem-aventurança confie no Senhor. Confiar no Senhor é a próxima instrução. As coisas em que confiamos serão testadas exaustivamente. Confiamos na riqueza e de repente chega a recessão. Confiamos nos amigos e eles se tornam verdadeiros Judas, traidores, né? Traidores.
melhores. O verdadeiro amigo que nós temos é Cristo Jesus. Temos irmãos, amigos, que nós confiamos, às vezes confidenciamos. Mas para ele nos trair daqui para ali, para ele virar as costas daqui para ali. Existe aqueles amigos fiéis, existe. É uma raridade, mas existe. Existe você encontrar. Porque tem amizades que elas são duradouras, tem amizades que não são duradouras. Elas começam bem, mas às vezes acaba mal. Você vê tantas histórias aí pelas internet afora, né? Porque agora nós temos a internet, que ela noticia tudo, ela fala tudo. E nós ficamos sabendo de tudo da internet, porque tudo o povo joga na internet. Você vê que agora com esse celular, antigamente quando começou logo os celulares, eles pareciam uns tijolos, né, pesado, não tinha câmera. Ele só fazia ligação, atendia a ligação. Mas agora não, nós temos um celular que tem câmeras. Às vezes você está andando pela rua, você está sendo filmado e você não sabe que você está sendo filmado. Por isso que tem que ter muito cuidado com o que você faz na rua, por onde você anda, o que você está fazendo, porque de repente você pode estar sendo filmado e aquela pessoa que filmou pode lançar na internet. E quando lança na internet, é igual óleo quando se espalha no mar. Então, temos essa coisa boa, né? Do celular. Então aqui diz que confiar no Senhor é a próxima instrução. As coisas em que confiamos serão testadas exaustivamente. Confiamos na riqueza e de repente chega a recessão. Confiamos nos amigos e eles se tornam verdadeiros Judas. Confiamos em nossa saúde e então o médico diz, a ver se você está bem, né? Você está bem? Aí de repente você vai lá no médico fazer um check-up na sua vida. Você não sente nada, não tem nada. Aí de repente, você vai lá no médico, o médico diz, é câncer. As coisas e as circunstâncias sempre mudam, mas Deus nunca muda. As circunstâncias acontecem na nossa vida, os de repente. O de repente. Né? De repente. Eu, há muitos anos atrás, isso tem mais de 20 anos. Isso tem mais de 20 anos. Eu tinha a minha pressão, ela era baixa, sempre baixa. Era 10 por 8, 10 por 7, sempre tinha pressão assim. E um dia eu comecei a sentir dor de cabeça forte. E eu tomava remédio para passar a dor de cabeça e não passava. Ela insistia, ela persistia, aquela dor de cabeça. E eu tomava comprimidos, às vezes tomava 3 comprimidos por dia, 4, não passava a dor de cabeça. Aí, as minhas filhas, na época, elas me insistiram tanto e me levaram ao médico naquela época. Isso tem mais de 21 anos, isso. E aí, por elas insistir, eu fui ao médico. Eu fui ao médico com elas. Naquele tempo eu tinha plano de saúde, procurei uma clínica e fui. Hoje eu tenho meu plano de saúde lá no céu. É de lá que é meu plano de saúde, que vem do céu. Então, aí eu procurei um cardiologista, uma emergência. Eu fui para uma emergência de uma clínica particular. E chegando lá,
Aí vieram me colocar o aparelho da pressão, né? E quando eles botaram aquele aparelho em mim, eu vi quando a enfermeira que veio botar o aparelho chamou o doutor e cochichou no ouvido dele. E eu fiquei com as antenas abertas, ligadas. O que é que estava acontecendo? Que a enfermeira estava cochichando no ouvido do médico. Aí veio o médico. Olha lá, meu marido até botou lá, tem 21 anos isso. Aí veio o médico, aí disse para mim, a senhora é hipertensa? Eu disse, eu mesmo não, doutor. A minha pressão ela é baixa, ela é 10/8, ela é baixa, ela sempre foi baixa. Ele disse, não, a senhora é hipertensa. Eu disse, eu não sou mesmo. Aí fiquei batendo boca com aquele médico dentro daquela clínica. Foi uma guerra terrível ali, para eu aceitar aquilo que aquele médico estava me dizendo, que eu era hipertensa. E ele panhou, eles me colocaram 3 aparelhos de pressão, que eu estava dizendo para eles que aquele aparelho estava com defeito, que era a conversa dele. E eles botaram 3 aparelhos em mim, e a pressão, ela só dava em 22, 23, era assim que dava. Olha, foi uma guerra, foi uma luta terrível naquela época, para eu encarar aquela situação a qual eu não estava esperando e nem jamais imaginaria, que aquela dor de cabeça que eu sentia constante era a pressão alta, que estava, minha pressão, ela tinha mudado de baixa para alta. E foi uma luta terrível ali, para eu me concentrar, tomar a medicação que eles queriam me dar. Olha, gente, eu virei um boi brabo dentro daquele hospital naquele dia. Depois de muita luta, eu tomei os remédios, fiquei lá em repouso, repousando. E a partir daquele dia eu comecei a me cuidar. A me cuidar. É o que está dizendo aqui. Confiamos em nossa saúde, né? Boa noite, Rosana Maria. Eita, hoje temos 2 Rosana. Não, tem Rosane e Rosana. Então, aqui diz que confiamos em nossa saúde e então o médico diz, é câncer. As coisas e as circunstâncias sempre mudam, mas Deus, Ele nunca muda. Ele nunca muda. Deleitar-se no Senhor. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Você se deleitar é você confiar, é você descansar. Você sabe que aquele problema está ali, que aquele problema existe, mas você precisa confiar, se deleitar. Só não pode descansar de orar. Orar de maneira nenhuma de podemos parar. Deleitar-se significa encorajar a nós mesmos no Senhor. Davi encontrou coragem ao lembrar das vitórias anteriores que Deus lhe dera. Aí você lembra das coisas que Deus já fez por você e você vai dizer, não, se Deus me deu aquela vitória passada, Ele vai me dar de novo também. Entendeu? Então, o salmista Davi, ele se lembrou das vitórias anteriores que Deus lhe dera. E isso que precisamos fazer. Lembrar de um milagre de Deus em nossa vida. E então, louvá-lo e pedir-lhe que atue milagrosamente outra vez.
Quando Deus nos vê louvando o seu nome em meio a um momento sombrio, ele diz aos anjos: olhem para aquele ali. Olha como é que é importante a gente abrir a boca para cantar e louvar, gente. Você vê como é importante. Como é que Deus ele se agrada do louvor. Como ele gosta do louvor. Como ele gosta que a gente louve. Ele não quer que a gente fique de boca fechada, mas quer que a gente louve, né? E aqui, ó. Quando Deus nos vê louvando, guarda isso, ó. O seu nome, em meio a um momento sombrio, né? Ele diz aos anjos: olhem para aquele ali. Ele está me louvando mesmo. Depois que o seu médico lhe disse que tem câncer, aquele outro homem acabou de perder o emprego e ainda assim me adora. Depressa, anjos, leve cura, conforto a eles e derrame sobre eles bênção que não consigam contar. Aí você para e diz assim: poxa, a gente escuta tantos testemunhos, né? Tanto testemunho. Eu já contei aqui um testemunho da irmã que ela entrou no meu privado. Eu já falei aqui várias vezes nos lives quando eu estou fazendo essas pregações. Sempre que eu lembro, eu falo que ela entrou no meu privado chorando. Ela entrou chorando e me pedindo oração, dizendo que o filho dela estava com câncer na cabeça e que os médicos iam operar, iam abrir a cabeça do filho dela para tirar o tumor. E ali eu comecei a pedir oração lá dentro do grupo, comecei a orar nesses lives aqui que eu faço, fazer oração. Aquele rapaz operou e ficou sem movimento, ficou sem poder se mover, não movia a mão, não movia as pernas. Ele praticamente estacionou, ele paralisou. O estado dele piorou. E ela sempre conversando comigo no privado. E eu dizendo a ela: vamos orar, estamos orando. E eu sempre, quando acabava de fazer aqui essas pregações, eu levantava a oração, que eu sempre levanto uma oração, e orava por ele, as irmãzinhas lá no grupo que eu tenho, o grupo lá Jardim de Ação e Cura, orando também por ele. E de repente o rapaz piorou, aí os médicos falaram para ela: vamos aplicar fazer uma última aplicação da quimioterapia nele, e vou mandar a senhora, e ele vai voltar, e vai para casa, vou mandar ele para casa, falou para a mãe dele, mandar ele para casa para que ele morrer em casa, porque o caso dele não tem mais jeito, falou para aquela mãe, o caso dele é terminal, não tem mais jeito, porque o rapaz não se movia, não fazia mais nada, ele estacionou, ele paralisou. E a gente começou a orar, ela também lá, lógico, deve ter pedido muita oração a outras pessoas. E, de repente, o rapaz começou a reagir. O rapaz começou a se movimentar. O rapaz começou a se alimentar com suas próprias mãos. Então, houve um mover de Deus sobre a vida daquele rapaz. Resumindo a história,
O rapaz foi para casa bom. De vez em quando eu pergunto a ela, entro lá no privado, pergunto a ela como está o seu filho. Ela, meu filho, irmã, ele está bom para a glória de Deus. Então aqui, ó, Deus disse, olhe para aquele homem que acabou de perder o emprego e ainda assim me adora. Depressa, anjo, leve a cura e conforte a ele, derrame sobre eles bênção. Então Deus é aquilo que o homem diz não, Deus diz sim. A última palavra é do Senhor. A última palavra é de Deus. Deus abre porta de emprego. Deus abre a porta da cura. Deus abre a porta da prisão. Há muitos anos atrás, eu dirigia um trabalho de oração. Tem muitos anos também. E uma irmã, ela esteve lá no trabalho da oração que eu fazia, era pela manhã que eu dirigia esse trabalho. E ela entrou lá na igreja chorando, essa irmã, dizendo que o parente dela tinha sido preso, estava preso. Ele estava preso. Padre Senhor Osana do Carmo. E ele estava preso. E lá os homens falaram que ele, tão cedo, ele não ia sair daquela prisão, daquela cadeia. E quando ela falou aquilo, eu estava lá na frente do trabalho, aí o Senhor mandou que eu falasse para ela que o homem tinha dado uma data para soltar aquele homem, que ele ia ficar preso muitos anos. Mas Deus estava dizendo que ainda, olha, as coisas de Deus é tremendo. Que ainda aquele mês, o Senhor ia quebrar as cadeias, as algemas daquele rapaz, e Deus ia fazer um mover e ia soltar aquele rapaz. Aquela irmã, quando eu falei aquilo ali que Deus mandou, entreguei para ela, aquela irmã chorou, ela recebeu aquela palavra, e ela foi embora. Irmã, antes de um mês, ela me ligou, dizendo que o rapaz já tinha sido solto. Deus tinha feito um rebuliço lá, porque Deus, quando Ele quer fazer os rebuliços dele, Ele faz mesmo. Quem pode ir contra as coisas de Deus? Ninguém. E aquele rapaz foi solto, para a glória de Deus. Foi solto e Deus trabalhou na vida daquele moço. Trabalhou na vida daquele moço. Então, Deus, Ele é assim. Quando Ele quer agir, Ele age. Ele faz coisas impossíveis. Aquilo que você acha impossível, Deus faz, irmão. Deus tem poder. Deus tem poder de mover coisas para você. Quando Ele diz lá na palavra do Senhor, lá em Jeremias 33:3, quando Ele diz assim, ó, clame a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha só, coisas grandes e firmes que a gente não faz. Pedro, ele foi preso, colocaram ele
na prisão. Herodes queria matar Pedro. E Pedro foi colocado dentro de uma prisão que era para, no outro dia, ele ia ser morto. Pedro. A história de Pedro. Mas, enquanto Pedro estava lá na prisão, tinha uma igreja. Um povo se reuniu dentro de casa e começaram a orar. Eles oraram a noite toda, aquele povo. Que era para Pedro, para Deus libertar Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ele foi solto daquela prisão milagrosamente. Olha, o segredo em tudo que você faz, em tudo que você quer de Deus, é a oração, a perseverança da oração. Da oração. Aqui diz, entregue o seu caminho a Deus. O passo final é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Só teremos carga pesada de carregar se não pedirmos, se eu e você não pedirmos a Deus para aliviar a carga. Às vezes contamos nossas bênçãos. Precisamos contar também o nosso fardo. Levá-lo ao Senhor e deixá-lo lá. É você entrar dentro de uma igreja, a um circo de oração. Um exemplo que eu dou, você entrar lá dentro de um circo de oração, ir numa igreja, num circo de oração, você se ajoelhar e você chegar e dizer assim, ajoelhar, você dizer para Deus, você dizer, olha, Senhor, eu vim aqui hoje te entregar essa causa minha, que está na minha mão. Ela não mais faz parte da minha vida. Essa causa agora é do Senhor, é tua, Senhor. O Senhor dê uma solução, por favor. Mas você conversa com Deus educadamente, pedindo a Deus. E eu vim aqui hoje, Senhor, te entregar. Eu quero deixar na tua mão essa causa. Eu vou continuar te buscando, Senhor. Mas eu não quero mais ficar com esta causa na minha mão. Ela não é mais minha, ela é tua agora, a partir de hoje. Então você entrega na mão de Deus essa causa, convicta de que Deus vai lhe responder. Porque quando Deus diz assim na sua palavra, ele diz assim, esforça-te, que eu te ajudo. Aí ele diz assim, levante e ande. Eu já contei aqui que quando Jesus levou meu filho de 21 anos de idade, que meu filho entrou para tomar banho, entrou no banheiro para tomar banho e caiu morto lá dentro do banheiro, com 21 anos de idade. E eu entrei em desespero. Passei 2 anos, já falei aqui uma vez isso, 2 anos chorando sem parar. Eu não comia, eu tive que tomar remédio na época, tive que tomar remédio para dormir, porque eu não comia, não me alimentava. Eu passei um processo terrível, um processo que eu não desejo ao meu maior inimigo, a perda de um filho. É muito dolorido.
E eu passei 2 anos chorando. Eu não tinha consolo, não queria ouvir ninguém falar comigo. Eu passei um processo terrível. Eu, meu marido junto, meu marido ficou doente. Foi uma coisa terrível na nossa família. Porque meu filho era sadio, não tinha nada, era um rapaz alto, tinha quase 2 metros de altura. Que eu, quando eu queria conversar com ele, eu levantava a cabeça de tão alto que ele era. Porque eu sou baixinha. Eu sou tão baixinha que meu marido só me chama de baixinha. Porque eu sou baixinha. Então, irmãs, mas um dia eu estava deitada e eu ouvi uma voz, a voz do meu Deus, quando ele chegou para mim e mandou que eu me levantasse. Ele disse: levante, vá fazer a minha obra. Assim mesmo, eu deitada. Porque eu já estava determinada, que eu não ia mais fazer obra de Deus, eu não ia mais fazer nada. Mas naquele dia, estava deitada, eu ouvi aquela voz dizendo para mim: levante e vá fazer a minha obra. Eu me levantei, eu dei um pulo da cama, fiquei em pé, em posição de um soldado. De um soldado. E a partir daquele dia, eu mergulhei nas coisas de Deus, na obra de Deus. Comecei a fazer a obra de Deus. Tem mais de 10 anos isso, que meu filho Jesus levou, mais de 10 anos. E eu mergulhei com a cara e tudo na obra de Deus. Eu tinha uns pastores, amigos, que eles me levavam toda noite para o monte para eu orar. E ali eu fui me fortalecendo. Deus foi renovando as minhas forças. E ali eu mergulhei nas coisas do Senhor. Comecei a pregar. Comecei a sair para pregar. Ia para as consagrações. Mergulhei em tudo. E para a glória de Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. E é assim que Deus faz com a gente. Então, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele tudo fará. Só teremos carga pesada de carregar se não pedimos a Deus para aliviar a carga. E só ele tem o poder de aliviar. Eu logo de início, eu botei um hino. Esse hino, por sinal, a nossa pastora, hoje foi Santa Ceia, e ela botou esse hino lá para nós ouvirmos. E eu vou botar para vocês ouvir. Preste bem atenção à letra desse hino. Só Deus para fazer milagre. Preste atenção. Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Então, se você não pode abraçar, se você não pode apertar a mão de ninguém, a gente vai orando um pelo outro. Ô, Eni, minha amiga, você também entrou em depressão quando perdeu sua filha. Tem 11 anos, né? Deus, ele é fiel. Um dia nós vamos encontrar os nossos filhos, tá? O seu filho, a sua filha, eu vou encontrar meu filho. Vamos fazendo a obra de Deus, vamos ganhar uma para o reino de Deus. Vamos pregar a palavra. Muitas pessoas precisam ouvir Deus. Precisam voltar para Jesus. Por você, você ora por mim. Foi indo, meu irmão, tá ruim.
quem tá no O barco é mais forte que o mar. Então, Gilvaneide, Gilvandete, quem está no seu barco é Jesus, minha linda. Jesus está contigo nesse barco, tá? Para te dar vitória. Aleluia. Para tirar o seu filho lá daquele lugar, no nome de Jesus. Você ora por mim. O barco tá indo, Gilvandete. Vamos continuar orando, Gilvandete, que Deus é fiel, tá? Vamos tomar essa vacina do sangue de Jesus Cristo. Por Cristo Jesus. Gilvandete, confia no Senhor Deus. Que Deus está no comando da vida do seu filho, tá, minha amada? Conte comigo com as minhas orações, com as orações das irmãs lá dentro do grupo, Jardim de Oração e Cura, tá? Um novo amanhã chegará, vamos crer. Se apontar. Olha, você vai poder encontrar seu filho, abraçar teu filho, no nome de Jesus, mas confie em Deus, fica firme. Mesmo sem força para orar, dobre o seu joelho, peça ajuda a Deus, diga: Deus, me ajude. Tá? Diga: Senhor, eu não tenho força para clamar, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode resolver essa causa por mim, Senhor. E Deus vai trabalhar, minha amada Gilvandete, tá? E vai tirar o seu filho dali, no nome de Jesus, porque Deus, Ele olha para o seu os filhos, tá? Confia em Deus. A gente ora um pelos outros e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Aleluia. Quem está no barco é mais forte do que o mar. Lembre dessa palavra. Quem está no barco é Jesus. Ele acalma toda a tempestade. Ele derruba as barreiras, tá? Ele muda a história, ele modifica as coisas, aquilo que a gente pensa. Glória a Deus. Conte comigo, amigo. Glória a Deus. Missionária, estou perdendo meu filho Breno para o mundo com as má companhia. Minha irmã Osana, ora, que Deus vai... Olha, eu sempre ensino aqui as irmãs. Eu tenho 4 filhos. Hoje, graças a Deus, meus filhos são casados, meus filhos estão na casa de Deus. Graças a Deus. Caindo ou levantando, eles estão na casa de Deus. Mas eu passei uma fase, na fase da adolescência dos meus filhos, uma fase difícil também com eles. Porque a fase de adolescente é uma fase que tem que ter muito cuidado com eles. Então, o que é que eu fazia? Eu gostava muito de orar, abrir a porta dos guarda-roupa deles, orava as roupas deles, orava a cama onde ele deitava. E vá orando assim, irmã Osana Carmo. Vai orando. O segredo é confiar. Relaxe, Deus está no comando. Foi a palavra que eu trouxe hoje. Confiar no Senhor. Confie em Deus. Entrega na mão do Senhor a vida do seu filho. Orando. Orando, sempre orando. Nunca fale palavras assim. Eu conheci uma irmã que as pessoas, elas me contam muitas coisas, falam muito comigo, conversam muito comigo, né? Às vezes é muita coisa, eu acabo esquecendo as coisas mesmo. Mas uma irmã, ela conversando comigo,
ela falou que o filho dela, ele se afastou do evangelho e foi viver em má companhia, né? Mais companhia. E ela disse que ela sempre procurava conselhos com Deus. Porque, olha, não tem coisa melhor do que você buscar conselhos de Deus. Porque às vezes tem irmãs que elas não sabem te aconselhar a outra. Ela manda a pessoa largar para lá, deixa ele apanhar bastante lá no mundo. Fala um monte de bobagem, mas não é assim. E ela disse que ela ficava orando pelo filho dela. Às vezes ele chegava de noite, de madrugada em casa, às vezes drogado. E ela estava lá de joelho orando por ele. Ela sempre orando por ele. E ela disse que sempre profetizava. Mesmo ele assim, ela sempre profetizava. Ela sempre abençoava ele. Dizia, um dia eu vou te ver, você na casa do meu Deus de volta. Sempre abençoava ele. Mesmo na situação que ele encontrava. E um belo dia, Deus modificou aquele filho dela. Transformou. Isso é um caso que a pessoa, o ser humano, a mãe, principalmente a mãe, ela tem que ter muita paciência. Muita paciência nessa área. Mãe nenhuma gosta de ver seus filhos no mundo, mas quem criou dentro da igreja? Ver eles no mundo. Elas ficam tristes, o coração fica entristecido, porque criou eles na igreja. E Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, de mudar a história. Então, a irmã Osana Carmo, você não está perdendo o seu filho, tá? Você confia em Deus, confia no Senhor, sempre orando por ele, colocando a mão, sempre orando no lugar que ele dorme, as roupas que ele veste, vai ungindo. E Deus trabalha, Deus tem seus meios de trabalhar. Aqui diz que perceba progresso, não se indigne, confie, deleite, entregue. Esta ação são interligadas, inseparáveis. Elas são inseparáveis. Qual a preocupação? Precisamos contar com nossos fardos, né? Entregando ao Senhor, louvando pelas bênçãos que nos dá. Ele está ansioso por derramar bênçãos sobre nós. Basta que nós aos peçamos. Quer dizer, você pedir a Deus, confiar. Você precisa confiar. O segredo é confiar, é crer, não desistir, não desanimar, não parar, não estacionar. Tem que prosseguir, sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Tem dias que você amanhece sem vontade de orar, desanimada. Quando for assim, você pede ajuda a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Então, é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda. Mas o segredo é orar. É orar e buscar Deus. Eu sempre falo aqui, eu orei 9 anos para Deus libertar meu marido. Salvar ele. 9 anos. Eu não podia ir para a igreja, que ele não deixava eu ir para a igreja. Entendeu? Ele era pintão, tão pintão, que você não tem noção de como ele era pintão.
ele pintava muito, meu marido. Mas eu persisti na oração, orando a Deus, sempre orando. 9 anos, depois de 9 anos, Jesus libertou ele, salvou, graças a Deus. Ele hoje é um presbítero na casa de Deus, anda comigo, é onde a caçamba vai, a corda vai atrás, onde a corda vai, a caçamba vai junto, e é assim. Eu vou pregar, ele vai comigo. Então, o segredo é esperar, é confiar em Deus, se deleitar. Porque eu tenho pregado aqui, irmãs, cada texto sobre esses homens da Bíblia, coisas maravilhosas que Deus faz. Nós temos um Deus, irmãs, nós temos um Deus poderoso. Às vezes Deus não dá logo para a gente, porque Ele quer que nós chegue mais a Ele. Por isso que às vezes ele ainda deixa a gente esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho. Aí ele vai apertando, igual esse hino aqui, ó. Preste atenção a esse hino. Você foi chamado, Ó. é um escolhido. Você vai ser paz, usado por Deus. Olha que maravilha. Já começa a Prova. Deus está trabalhando. Ó. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus está te moldando. Por isso que a gente não recebe logo a benção. Porque nós precisamos ser moldados. Para quando a gente receber a nossa benção, a gente lembrar sempre do que a gente passou. E Deus nos deu vitória. Ó. Deus faz mais com isso para te ajudar. Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Ele quer. Por isso que às vezes a gente demora de receber a vitória. Passa tudo isso. Chega as boas novas. Esse é o nosso Deus. Nada é impossível para Deus, para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Deus faz por nós. Basta nós crer, pedir. Eu sempre prego aqui os erros e os acertos. Errar é humano, falhas grandes temos. Deus nos dá a prova que tu não suportes. Olha, toda vitória tem que ter preço. Montanhas. Ele faz mais do que isso. Aleluia. Às vezes o barro é muito amassado. E Deus, quando Ele nos amassa, é porque Ele quer que a gente seja um vaso mesmo. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível. Nada é impossível, Givandete. Rosana, Carmo, nada é impossível, amada. Confia em Deus. Crê em Deus. Que Deus vai libertar os seus filhos. Mas tem que confiar. Precisa crer, porque tudo Deus faz. Mas depende de nós. Da nossa busca. De nossa oração. A gente perseverar na oração. Nada para Deus, nada é impossível.
Vou só ler esse pedacinho de texto aqui para a gente encerrar, para orarmos, tá? Hoje eu comecei mais tarde porque o culto na minha igreja acabou um pouquinho tarde hoje. Estava uma benção, o fogo lá estava bom, muito bom, muito bom. Então hoje eu comecei o trabalho aqui, essa pregação, hoje comecei tarde. Por isso que eu ainda estou ainda por aqui ainda, mas já vamos encerrar, porque amanhã é uma segunda-feira, muitos trabalham, né? Precisa descansar. Então nós vou só ler só esse textozinho aqui pequeno, para nós entendermos que não é novidade para nenhum de nós o poder de Deus. Quando diz que Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Contínua oração por ele, a Deus. Então, se seu filho está nessa situação, continue orando por ele. Não desista. Não pare. Ainda que o desânimo venha sobre vocês, não desista, gente, de orar pelos seus. É difícil. Eu sei que é difícil. Você criar um filho e ver ele tomando o rumo do mundo. É difícil, mas Deus traz. Assim como Deus trouxe os meus, eu comecei a fazer um trabalho eu fiz um trabalho da família no ano de 2014. 2014, eu comecei um trabalho da família, na igreja que eu congrego. Esse trabalho eu fazia à noite. E eu gosto muito de falar de família, de orar por família, gosto muito desse trabalho. E eu fazia as campanhas, muitas campanhas nesse trabalho. E eu sempre, quando terminava o trabalho, eu sempre mandava a igreja dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sempre mandava a igreja falar isso. Como até hoje, quando eu estou pregando, eu vou pregar em alguma igreja que me convidam, eu sempre no final eu falo um pouco sobre família e depois eu faço a oração e mando o povo dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu determinei, eu disse: Senhor, era o ano de 2014, estava findando para entrar o ano de 2015. Eu disse: Senhor, durante o ano todinho eu trabalhei na tua obra, e eu quero que o Senhor traga minha filha de volta para a tua casa, que eu estava com 2 filhas afastadas da igreja. E ali eu disse para o Senhor: o meu presente que eu quero do final de ano, eu quero minhas filhas na tua casa, te servindo como elas te serviam antes. Então, eu determinei, fiz aquele propósito com Deus, eu fazia esse trabalho sempre à noite. E eu fiz aquele propósito com Deus, coloquei aquilo no meu coração, aquele propósito, e determinei comigo e Deus. Eu disse: Senhor, esse é o meu presente de final de ano. Quando passar o ano de 2014, que entrar o do ano de 2015, eu quero essa bênção. E Deus me concedeu essa vitória. Graças a Deus, Deus me concedeu. E Deus colocou as minhas filhas de volta na sua casa. Hoje, graças a Deus, como eu profetizava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu hoje profetizo e hoje eu digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus, todos na casa do Senhor, para a glória de Deus. Então, profetize sempre isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nunca diga que perdeu, que fulano saiu, que fulano desviou. Não, nunca fale isso.
sempre dizendo, sempre profetizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sempre profetize isso dentro da sua casa, essas palavras. Então aqui Pedro, ele foi liberto da prisão milagrosamente. Que aqui diz, olha, quando ele estava para comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Ele estava dentro da cadeia e preso, sob correntes. E os guardas, diante da porta, aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, porque Pedro estava dormindo. E o despertou. Pedro acordou quando o anjo o tocou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aquilo que desapareceu dos braços dele, as cadeias caiu, abriu. Entendeu? Então, aí lhe disse o anjo disse para Pedro, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, ele obedeceu. E disse-lhe, mas lança as costas a tua capa e segue-me. E segue-me. E saindo, seguiu, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro não estava nem acreditando que ele estava sendo solto daquela prisão. Ele estava achando que ele estava tendo uma visão. Ele. Entendeu? Ele achava que ele estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira, olha, ele passou pela primeira, a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro. Ele e o anjo na frente, ele seguindo o anjo, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo. Abriu assim, sem ninguém abrir. Era o anjo. E tendo saído, percorrera uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, o anjo tirou ele de dentro daquela prisão, andou um pouco mais a rua e depois o anjo deixou Pedro. E o anjo subiu. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de tudo que o povo do judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, oravam. Você vê, ele estava preso e aquele povo estavam lá reunidos, orando. Orando. Assim como Deus tem o poder, teve o poder e tem até hoje, porque ele não mudou, de mandar um anjo para tirar Pedro da prisão, irmãs. Deus tem o poder de enviar um anjo agora, na sua casa, lá onde está seu filho, e mudar a mente dele, os pensamentos dele. Porque Deus pode fazer isso, dependendo das suas orações. Então aqui Pedro, a Bíblia diz que Pedro não é um discípulo novato. Ele não era um novo convertido, Pedro. Quando ele pregava, Pedro, ele pregava. Quando ele pregava, milhares de pessoas criam, ele acreditava no que Pedro falava. Quando ele orava a Deus, curava, os demônios fugiam, saíam correndo.
quando Pedro fazia isso. Os mortos viviam outra vez. Pedro era um instrumento na mão de Deus, um vaso. Outra vez, visões, milagres, são comuns para ele, para Pedro, porque ele era um instrumento na mão de Deus, Pedro. Então aqui diz que agora Pedro, ele se encontrava dentro de uma prisão e ele se pergunta, onde Deus está agora? O que Deus está planejando fazer? Porque ele tinha sido preso. Herodes manda matar Tiago e Pedro. Prenderam ele porque no outro dia ele ia ser morto, Pedro. Então ele disse, o que Deus está planejando agora fazer? Estava lá Pedro numa cela úmida, o chão duro que machucava. O sono não vem facilmente, porque o sono não vem facilmente. O seu julgamento é amanhã, e até amanhã era um outro dia, ia ter o julgamento dele, para saber o que iriam fazer, porque na verdade Herodes queria matar ele. Então o julgamento seria amanhã, né? Ainda assim, ele serve a um Cristo que está vivo, porque ele era um pregador da palavra, era homem que ganhava almas, ele através dele, no nome de Jesus, Jesus usava ele, curava, libertava, expulsava demônio, tudo isso Pedro fazia. Pedro era um instrumento na mão de Deus, né? E assim Pedro adormece. No que ele dormiu, o anjo chegou e o libertou. Era uma situação difícil, olha, uma situação difícil, impossível e deplorável, mortal, porque era caso de morte. Mas Deus foi lá e libertou Pedro da prisão. Então, irmãs, Deus tem poder de libertar o seu filho, aonde quer que ele esteja nesta hora. Nós vamos orar agora, no nome de Jesus. Vamos orar. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui a partir das 9 horas da noite, tá? Porque não deu para começar cedo hoje, por causa da igreja. Mas amanhã, no nome de Jesus, estaremos aqui, às 20 horas. Vamos orar agora, no nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que o mesmo Deus que visitou Pedro naquela prisão, quebrou as cadeias de Pedro, é o mesmo Deus que está na sua vida, é o mesmo Deus que está na minha vida. Ele não mudou. Ele não mudou. Deus não muda. O homem muda, a mulher muda, mas Deus, ele não muda. Se ele prometeu algo, ele vai cumprir, ele vai honrar. O segredo, como eu sempre estou falando, é perseverar na oração. Você perseverar, você orar. Porque Deus muda história. Deus tem poder para mudar a sua vida. Basta você abrir o seu coração para Deus. Entregar os seus problemas na mão do Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Assim como Ele
Assim como ele libertou Pedro daquela prisão, livrou Pedro de ser morto por Herodes. É o mesmo Deus. Ele tem poder de enviar um anjo na sua casa. Às vezes o Senhor, ele não opera, hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, ele não opera mais porque da incredulidade do povo. As pessoas às vezes são incrédulos, não acreditam muito. Será que é Deus mesmo que está falando, que está usando? Então, a incredulidade é que atrapalha as pessoas de receber as suas bênçãos. Você vê que Jesus, quando ele ressuscitou, que ele voltou, que ele apareceu entre os seus discípulos, Tomé não estava, ele estava dizendo que era ele, sou eu, Jesus, que ressuscitei dos mortos. Eu vim, mas vou voltar para o Pai. Ele falando, e Tomé tá, Senhor, é você mesmo, Senhor? Então me mostra a sua mão. Que era para ver a furadura na palma da mão de Jesus. Então, a incredulidade, ela atrapalha muito a dúvida. A própria Bíblia diz para a gente não duvidar, que a dúvida é como a onda do mar que bate e volta. Quando você tem que crer, você vê que Jó passou por aqueles processos todo, mas ele foi até o final, até quando Deus mudou o cativeiro de Jó. E quem foi que ajudou Jó? Foi os seus próprios inimigos. Porque quando Deus mandou Jó orar pelos seus inimigos, porque era amigos, era amigo de Jó, e depois, quando eles começaram a ver a situação de Jó, eles se tornaram inimigo de Jó. Porque eles começaram a acusar Jó, apontar os defeitos de Jó. Entendeu? Aí o que é que Deus fez? Olha, Jó, eu vou te abençoar, vou te dar tudo de novo, mas você precisa orar pelos seus inimigos, aqueles que eram amigos, que agora eram inimigos. E Jó começou a orar pelos seus inimigos. E os seus próprios inimigos, foi eles que começaram a ajudar Jó. Se você ler a história, vocês vão ver. Foi eles que começaram a ajudar Jó. E ali Deus foi multiplicando a vida de Jó, foi botando tudo no seu lugar. Tudo de volta. Só não trouxe os filhos de volta, porque Deus já tinha levado os filhos de Jó. Mas Deus deu novos filhos para Jó. Então é assim que Deus faz. Nós precisamos crer, acreditar nesse Deus. Nas histórias da Bíblia. Leiam a Bíblia, vê as histórias, aqueles homens. A Bíblia diz que aqueles homens, Eliseu, a Bíblia diz que era o homem mais poderoso em oração, era Eliseu. Mas Eliseu não, Elias. Era homem que quando abria a boca para profetizar, as coisas aconteciam. Quando ele falou para o rei Acabe que não ia chover, foram 7 anos sem chover. Depois ele mesmo voltou para orar para a chuva descer. Entendeu? Por isso que ele correu. Ele teve que se esconder de Jezabel. Porque dessa profecia que ele fez, que ia secar tudo, não ia chover. Não ia cair chuva, nem orvalho, nem nada. Então são situações que às vezes Deus ele permite você passar. Pai do Senhor, pastora Selma, Adriana Coutinho. Então são situações que Deus permite a gente passar, para que nós sejamos um vaso amassado e aprovado por Deus. Quando você é aprovado, você é amassado, você passa por dificuldade, você passa pelos processos que Deus permite você passar.
É para amanhã você contar, ter experiência para contar. Se eu for contar a vocês as experiências da minha vida, desde que eu me converti, eu tenho 37 anos de evangelho, a gente vai ficar aqui a noite toda eu contando as experiências da minha vida. Mas foi tudo para eu aprender, para eu amadurecer, para eu valorizar as coisas de Deus, dar valor a Deus, obedecer a Deus. Tudo isso é um cardápio que a gente tem na nossa vida. Entendeu? Então, ore a Deus, busque a Deus, não desista. Creia que o Deus de Pedro, que libertou ele da prisão, milagrosamente, ele vai libertar o seu filho. Ele vai libertar os seus filhos no nome de Jesus. Ore, não desista de orar. É o conselho que eu dou. Ore, irmãs, busca a Deus. A oração, ela move o coração de Deus. E quando a gente ora, que você chega para Ele e diz, Senhor, me ajude, me dê força. Teve uma época que eu não tinha força de orar. Não tinha força de orar, mas a luta era tão forte que eu não tinha força de orar. Aí um dia eu fui na casa de um pastor, que me ensinaram. Aquele pastor, ele vivia numa cadeira de roda. Aquele pastor. Ele vivia numa cadeira de roda. Ele era um ex-traficante. Ele tinha se convertido ao Senhor. Ele tinha uma igreja. E aquele pastor, ele vivia sentado numa cadeira de roda de dia à noite naquela cadeira. Ele tinha bala no corpo que não deu para tirar. E eu dei lá na casa desse pastor. Quando eu cheguei lá, que eu vi a situação daquele pastor alegre, ele recebia a gente com aquele sorriso no rosto. E eu fui para lá me chorar, me churumingar lá na casa dele, lá, que me ensinaram o caminho, que eu onde tinha oração eu ia. Aí ele disse assim para mim, irmã, sabe o que você faz? Quando você não tiver força para orar, você se ajoelha na beira da sua cama e diz assim, Jesus, me ajude, Jesus, me ajude, Jesus, me ajude. O tempo todo você fica só dizendo, Jesus, me ajude, Jesus, me ajude. Ajoelhada, irmã, faça isso, que Jesus vai lhe ajudar. E eu vim embora para casa, toda feliz da vida. Quando eu ia orar, eu não tinha força, porque a luta era tão grande que me tirava as forças. Eu me ajoelhava e ficava, Jesus, me ajude. Jesus, me ajude, me ajude. Aí me levantava de madrugada para orar, a minha canção, um problema sério, a Gilvandete, Dantas, tá? Jesus é fiel. Então vamos orar, olha. Com Vera Lúcia, aqui é o caderno de oração, tá vendo? Enquanto eu vou falando aqui, pregando, meu marido ele vai anotando o nome das pessoas que vai entrando. Então nós vamos orar com Vera Lúcia, evangelista Edilson Rei, Ana Cláudia, Pérola, Beta Barbosa, a Gilvandete. Gilvandete, você passe a orar lá dentro do grupo, Jardim de Oração e Cura, você vai ver como você vai ganhar força. Quando você ora por alguém, você é abençoada por Deus. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando na vida do seu filho. A Rosane Sena, também, que é lá do grupo, Jardim de Oração e Cura. A Beta Barbosa. Gisele. Carlos Loreno. Esse nome não é estranho. Carlos Loreno. Ele não é estranho. Eu acho que ele é filho de uma amiga minha, esse rapaz. Esse rapaz bonitão, eu acho que é ele. Ó, Eni Braga, Aline Rodrigues, Zilma de Jesus, Cátia Pedro também lá do grupo, Jardim de Oração e Cura. A Jandira de Jesus,
a missionária lá da minha igreja também. A Débora Silva, a minha neném, a minha neta. Edileuza Santos, Amanda Santos, Marilda Lobato também, é lá do grupo Jardim de Oração e Cura. Vocês precisam orar dentro daquele grupo, irmãs. Às vezes que é dando que se recebe, vocês oram e vocês recebem de Deus. Vamos orar. Orando um pelos outros. O Salmo 133 diz o quê? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Vamos se unir naquele grupo lá. Vamos orar, vamos clamar uma pelas outras. Quando você ora pela causa de uma irmã, você recebe de Deus a bênção, tá? Então, Marilda Lobato, Márcio Santos, Cecília de Paula, Rosana Maria, Flávio Mendonça, Osana Carmo. Eu acho que a Osana Carmo é lá do grupo também, Osana Carmo. Rosicléia, Cida Moreira e Neusuíta Ramos. Então, nós vamos orar agora, tá? Vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele visita, vai dar, falta 5 minutos para meia-noite. Eu já preguei aqui sobre meia-noite e sobre meio-dia, o que é que acontece nesses horários. Eu já preguei aqui uma vez. É muito bom quem ora meia-noite, é muito bom quem ora meio-dia. É bom orar nesses horários. Quem puder orar, quem aguenta ficar com os olhos abertos, orar meia-noite. É bom, esses horários. Já preguei aqui sobre isso uma vez. Então vamos orar agora. Soberano Deus, eterno Pai. Nesta hora, Jesus, eu te apresento, Senhor, as tuas filhas, Senhor. Eu te peço, Deus, pela vida de cada um que parou, Senhor, com seus celular para ouvir a tua palavra. Senhor, como eu sempre falo, eu prego a palavra, eu falo a palavra de Deus. Tá? Aqui eu não entro para falar mal de ninguém, nem acusar ninguém, nem apontar ninguém. Aqui eu entro para pregar a palavra, porque a palavra é que salva, é que liberta, é que transforma. E eu gosto, Senhor, de pregar dentro da palavra. E no nome de Jesus eu te peço por cada nome, Senhor, que eu citei agora, Jesus. Toma essas vidas nas tuas mãos. Senhor, eu te peço, Deus, pela vida da Beta Barbosa, que ela precisa da tua ajuda, Senhor. Gilvandete, né? Senhor, entra na causa da tua filha nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, toma Gilvandete na tua mão. O Senhor sabe do que ela precisa. Também, Senhor, a Osana do Carmo, toma ela nas tuas mãos. A Ine Braga, suas filhas, Senhor, que tem problema com seus filhos. A Ine Braga, que tem o seu filho, que precisa ser liberto das bebidas. Que o Senhor venha conceder o desejo do seu coração, porque mãe nenhuma quer ver seus filhos no mundo, largado lá. Não. Toda mãe quer ver seus filhos na casa do Senhor. E eu te peço nesta noite, Deus, pela vida de cada um. Eu te apresento também o Carlos Loreano. Senhor, toma este jovem nas tuas mãos, Senhor. Abençoa ele, a sua mamãe, seu pai, sua família, Deus. Em nome de Jesus. Guardando, livrando do perigo, do mal. Toma cada jovem nas tuas mãos, Senhor. Liberta pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor. Toma nas tuas mãos cada irmã, Senhor. Tu sabes das suas necessidades, Deus. Dar, ó Deus, uma noite de sono tranquilo, reparador. Repreenda, Senhor, o devorador. Repreenda, Senhor, o migrador. Repreenda, Senhor, as insônias. Repreenda, Senhor, nesta hora, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre o teu rosto, o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor. Olha, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Tá, irmãs? Compartilha.
Eu já falei para você, quando você compartilha o vídeo, você está pregando a palavra de Deus, você está semeando a palavra. Quando você compartilha esse vídeo, que você coloca em um grupo, coloca no seu Face e vai semeando a palavra, você, como diz o apóstolo Paulo, você recebe galardão, você recebe bênção do Senhor, porque você está semeando a palavra. Então, compartilhe o vídeo, bota nas suas páginas, bota no seu grupo. Não deixa de compartilhar a palavra de Deus, tá? A gente, quando compartilha, é aquele negócio, Apolo prega, que eu digo que sou eu que sou Apolo prega, e você rega, você espalha pelas redes, e Deus é que dá o crescimento, Deus é que faz com que a palavra entre no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que precisa ouvir a palavra, tá? Que Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. A partir das 21 horas nós estaremos aqui no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês todos, amo vocês, no nome de Jesus, confie em Deus, tá? Não esqueça de profetizar dentro da sua casa, profetiza, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre que você fizer uma oração, você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bote essa música na sua boca. Cante essa música na sua boca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sempre fale isso. Está tomando banho? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está fazendo comida? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá no mercado fazendo as compras? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem baixinho. Eu e minha casa serviremos. Vai profetizando e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Ó, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom, minhas lindas? Nos encontramos lá no grupo Jardim de Oração e Cura, aquelas que faz parte dele, tá bom? Pai do Senhor, um beijo.